eu sou Silvana Machado, sou consultora visagista formada em análise facial também. E hoje, junto com a Luana Contígio, nós estamos dando início a um projeto, né, Lu, que surgiu de uma maneira muito inusitada. Por quê? É uma coisa que eu sempre quis, através do trabalho que eu faço, é trazer consciência para as pessoas, né? Consciência através do autoconhecimento, consciência através do próprio nome que o podcast tem, autenticidade, em quem você é, né? Então, eu falei, gente, eu vou fazer isso com quem? Por quê? A gente precisa dar força, né? E a gente precisa também unir propósitos. E para isso, eu fiz o convite para minha amiga parceira Luana Contígio, né, Lu? Pois é, que honra. Aceitei de prontidão. Na hora que ela falou, vamos fazer um podcast agora. Nem esperei ela terminar. Vamos fazer um podcast agora. E eu sou a Luana Contígio. Hoje eu trabalho com comunicação e oratório e posicionamento. E é legal porque as nossas áreas, elas se ligam. Sim. Elas estão linkadas porque eu falo de comunicação e a Silvana também fala de comunicação. Sim. Ela traz ali a questão do visagismo, dos elementos, e eu trago a oratória. Eu vou trazer como comunicar melhor e acaba agregando. Sim. E aí, diante dessa vontade, desse desejo, surgiu Autenticidade em Pauta, Isso. que hoje é o nosso primeiro episódio. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos apresentar mais a proposta desse podcast e nos apresentar para você. Aí, para você conhecer melhor a minha história, a história da Silvana. E eu já vou jogar para ela uma pergunta. Por que autenticidade em pauta? Então, porque eu acredito que a autenticidade é a base nossa, está ligada ao autoconhecimento. E a autenticidade tem a ver com ser único, né? Quando a gente entende o quanto a gente é único, o quanto a gente pode trazer a nossa verdade sem ficar querendo espelhamento em verdades do outro, automaticamente a gente ganha destaque. E aí, a autenticidade, para mim, ela vem de várias maneiras. Inclusive, esse podcast também tem a intenção em trazer pessoas que talvez você nem nunca ouviu falar, mas que têm histórias que vão te inspirar. Então, assim, por isso que eu penso, Lu, que a autenticidade tem muito a ver com identidade, está muito associada à identidade. E a identidade genuína, de verdade, mostrar de verdade quem você é, ganhando força através da autenticidade. E olha, esse podcast vai dar aí pano pra manga, vai ter muito assunto, muita coisa pra falar. E essa ideia, né, Sil, da autenticidade em pauta, porque hoje nós estamos presenciando um mercado que as pessoas estão sendo muita cópia. Sim. Elas acham porque deu certo pra um, então eu vou pegar a fórmula daquele e trazer pra mim. E esquece de trazer a verdade, a identidade. Sim, temos que trabalhar com estratégia, mas precisa de ter a sua essência. Inclusive, outro dia eu escutei uma pessoa falando na internet, uma pessoa ali que tem muitos seguidores, bem famosa na internet. Ela estava dando uma aula, essa pessoa, e ela perguntou assim, qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua essência? E é isso. Qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua essência? E aí você vem lapidando com as estratégias para você atingir. Mas até mesmo essa estratégia, ela tá dentro da sua identidade. Sim. Você não foge daquilo, você potencializa o que você precisa potencializar e trabalhar. E aí, hoje eu vou ficar fazendo pergunta pra Silvana. Primeiro podcast, primeiro episódio, vou ficar tacando ali pergunta pra ela. Sil, e quando a gente fala de autenticidade e estratégia, como eu tenho essa questão da minha identidade, mostro quem eu sou, mas de forma estratégica? Por quê? E por que eu tô trazendo essa pergunta pra gente em relação a essa questão da estratégia e da identidade, da autenticidade? Quando você fala com alguém autenticidade, muitas das vezes a pessoa confunde essa questão da autenticidade de, eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso me comunicar de qualquer forma, porque o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou. E não é isso. E aí eu quero que você explique um pouco pra gente essa questão da estratégia com a autenticidade. Então, eu penso que tem tudo a ver com ser intencional, né? Como você falou, não vai ter que me engolir. Inclusive, essa fala aí é bem conhecida, né? Não, quando a gente é intencional,
e traz essa nossa verdade de maneira intencional, a gente ganha tempo, né? E quando a gente entende que se eu me conhecer muito bem, saber o que eu gosto, saber quem eu sou, porque não sei se na sua área, Lu, tem acontecido isso. Quando você pergunta para as pessoas quem eu sou, quem você é, as pessoas respondem a profissão que ela tem. E muitas vezes não sabe falar quem ela é na essência. Por exemplo, eu sou Silvana alegre, extrovertida, gosto de me comunicar de uma maneira leve, acolhedora, gosto de trazer para perto as pessoas que estão interagindo comigo, seja família, seja amigos, além da profissional que se formou em alguns lugares aí no mundo, né? Então, sim, a gente pode falar o nosso currículo, e deve falar, porque afinal de contas também está ligado aos nossos méritos. Mas trazer para fora a nossa verdade de maneira intencional faz com que a gente seja mais assertivo, a gente não seja mal interpretado, né? E fique explicando muito quem a gente é, só das pessoas verem a gente, ver a nossa postura, ver que aquilo que está em uma rede social está também no presencial. Tá tudo interligado e eu não tenho que me montar e fingir em alguns ambientes algo que eu nem sou. E isso faz com que a gente ganhe tempo, a gente conecte com relações que têm a ver com a gente, né? Porque eu falo que até através dos elementos visuais, que é com que eu trabalho, a gente conecta ou desconecta com as pessoas, não é mesmo? E ser intencional de uma maneira autêntica é isso, você ganhar tempo num dia, num mundo, na verdade, né? Que a gente tá cada vez mais perdendo tempo. Exatamente. E é interessante, você trouxe essa questão das pessoas não saberem falar quem elas são. Uhum. E isso também acontece. Eu sei que nas suas mentorias de visagismo, da face, aquela questão da pessoa ali entender quem ela é, o que as linhas comunicam dentro dela. Mas quando vem para a comunicação e para a oratória, para você ter uma boa comunicação, para você ser um bom orador, para sua comunicação destacar, você tem que saber quem que você é. Sim. E eu vejo muito isso também nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, que é o primeiro trabalho que eu faço. Quem é você? E aí, assim, eu sou um advogado. E às vezes, até sobre a profissão, as pessoas têm dificuldade de falar. Fala o título, né? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um cabeleireiro, eu sou um maquiador. Mas não conseguem nem potencializar essa profissão. Da mesma forma que quem é você, a pessoa não consegue, ela tem dificuldade. Muitas das vezes fala até o defeito. Eu sou exigente demais e aborrecida. Eu sou chata. Mas não traz ali as qualidades da essência. Sim. Que é uma pessoa acolhedora, que é uma pessoa proativa. Sim. Que eu sou uma pessoa que gosta de cuidar do outro, mas ao mesmo tempo eu sou mais introspectiva. As pessoas têm dificuldade de se descrever. Por quê? Sempre estão olhando para a comunicação do outro. E aí a gente espelha no outro. Então eu quero ser o outro porque o outro está tendo sucesso. Só que o que fez o outro ter o sucesso é a identidade dele, a autenticidade dele. Então a autenticidade dele não serve para mim. E aí eu tenho que trazer a minha. E é legal porque quando fala de comunicação e oratória, as pessoas ficam muito presas às regras. Sim. As regras da oratória, postura, sim, você precisa de ter isso. Mas o que realmente vai te destacar no mercado é você pegar essas regras e trazer a sua autenticidade junto. A sua emoção, a comunicação são detalhes, elementos, emoção. E não existe emoção em algo que é cópia. Não Sim. existe emoção em algo que eu não consiga transmitir de forma genuína. Sim. Certo? Então, se eu tenho uma comunicação robótica, não vai ter emoção, e eu não vou conectar, e eu não vou impactar, e eu não vou ter sucesso. É verdade, Lu. E uma coisa que eu quero contar aqui, que nem sempre foi assim. Eu, Silvana, nem sempre foi assim, querer falar, querer mostrar minha verdade. Por quê? Claro que nós, como seres humanos, a gente tem aquela coisa, né, Lu? De, eu vou ser rejeitado se eu mostrar verdadeiramente que eu sou. E é tão interessante que mesmo com a minha timidez, que eu já tive demais da conta, eu ainda conseguia mostrar um pouquinho de mim.
E cada vez mais, eu falo que é um degrau de cada vez, né? Cada vez mais, principalmente através do autoconhecimento, e eu falo que o meu trabalho com visagismo, morfopsicologia, maquiagem, consultoria de imagem, ajudou primeiro a mim. O currículo é extenso, vocês perceberam, né? Currículo extenso. Quase assim, bombril, 1001 utilidades. O meu também. E eu falo que a nossa profissão, pode prestar atenção na sua profissão aí. A nossa profissão vem primeiro para contribuir com a gente, né? Com o nosso olhar sobre algo. E aí, isso tem que fazer diferença na nossa vida para depois fazer na vida do outro. E eu me lembro, Lu, que eu era uma pessoa extremamente tímida, até para apresentar trabalho de escola, eu era tímida. E como que hoje eu falo, já cheguei a falar para 1.500 pessoas diante de um palco, como que hoje eu consigo isso? Com muito autoconhecimento. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer formação em oratória. Eu tô com uma professora aqui de frente, né? Que inclusive o bom é que ela é minha amiga, que ela já me dá muitas dicas, gente. Em breve ela vai vir pro curso, em breve. A agenda que não bateu. A gente sempre marca a mentoria nos mesmos dias. Coincide os lançamentos. Porque a gente tá tendo que fazer alguma coisa juntas, né? Quem Sim. sabe, em breve. Mas eu falo que através das formações que eu tive, contribuiu muito para eu melhorar, seja a minha comunicação verbal ou não verbal. E por isso que a gente não pode se travar diante de uma dificuldade, né? Por isso que a gente, sim, em vez de correr das nossas dificuldades, se esconder, né? A gente precisa começar a buscar ferramentas para trabalhar aquilo que nos trava e impede da gente ser verdadeiramente autêntico. E Lu, falando de comunicação, inclusive, e a gente agora, essa semana, perdeu um maior comunicador, que é o Silvio Santos, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, gente. Peguei na mão dele, humilde como ele se apresenta. E quando você falou assim, que as pessoas hoje estão copia e cola, né? E aí você pensa, Silvio Santos, o cara, né, porque ele, do jeito dele, ele brincava ali, vestido de terno, brincava, caía na água, dançava e divertia o mundo, né? Não era só no Brasil, tanto é que ele não é conhecido só no Brasil. E aí a gente vê a autenticidade em pessoa através da comunicação dele, mas é uma comunicação sem regras. Tem as regras específicas para talvez filmar, talvez se posicionar, mas ele construiu as músicas do programa, era ele que fazia, né? O jeito de divertir as pessoas também era ele, e ele criava tudo da maneira que ele acreditava que era, e automaticamente inspirou vários comunicadores. E aí, o que você falaria desse tipo de comunicação como ele trouxe? É uma comunicação que eu adoro. Uma comunicação além da oratória. A questão do Silvio Santos, ele usa as técnicas de oratória, ele é estratégico na comunicação dele o tempo todo. Por quê? Não tem como, Silvana, a gente falar que ele não era estratégico. Ele Sim. tinha um público para ele atingir e ele atingia aquele público. Muito. Ele entendeu quem que era o público dele. E ele adaptou a comunicação. Ele foi estratégico em adaptar a comunicação para aquele público. Então, essa forma aquele carisma, daquele homem popular, daquele homem humilde, simples, tem a essência dele. Você vê que sim, que até hoje, até né, há pouco tempo, antes do falecimento dele, e nas histórias que você escuta hoje dele, você vê que tem essa questão da simplicidade. Sim. É um homem que saiu ali de uma vida mais humilde e conseguiu criar um império que é a televisão, o SBT, né, o canal dele. Então, assim, você pega e fala assim, não teve estratégia? Foi a Deus dará? Não, ele teve estratégia. Que teve. Só que ele trouxe muito da essência, da verdade dele. Ele não ficou ali um robô, Sim. pegando aquilo. A gente tem que aprender a separar. Qual que é a minha função? O que eu quero atingir? Quem eu sou? Quem que é o meu interlocutor? E o Silvio Santos, ele fez isso muito bem. Sim. Ele entendeu como ele ia conectar com o povo. O Silvio Santos, ele era do povo. Ele tinha um pouco do bobo da corte ali, né? Do palhaço, de brincar. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia aquela questão do terno, de algo mais sério. Mas você vê o tempo todo ele com a postura aberta, o sorriso no rosto. Sim. Ele faz ali a conexão. Então, ele brinca com a estratégia
e com a emoção. Sim. Ele brinca ali com além da oratória, ele brinca com além da retórica. E isso é verdadeiro, isso que conecta. Por isso que ele se tornou autoridade e vários comunicadores se espelharam nele. Sim, sim. Inclusive, né, ele se foi, mas deixou um legado que o tanto de pessoas que fazem imitação do Silvio Santos e traz isso para uma palestra, para uma realidade em si de profissional mesmo, né? E é interessante, Lu, porque eu me lembro quando eu gravei no programa do Silvio Santos, gente, se vocês não sabem, quem não viu na minha rede social foi no Em Nome do Amor. Ela foi lá procurar um namorado, Fui gente. procurar um namorado. O Gilson não escute isso agora. Ela tá casadíssima e bem casada. Ela não precisa mais de Em Nome do Amor. Mas eu conheci o Gilson, já Mas conhecia. eles não namoravam na época, né? Não Então. namorava. E aí, o que acontece? Eu fui porque o meu sonho primeiro era viajar de avião, porque eu nunca tinha viajado de avião, porque na época, viajar de avião era carérrimo. E eu não tinha condição. Mas eu tinha sonho de ser aeromoça naquela época, né? Então, eu falei, o primeiro passo é eu conhecer como que é um avião. E aí eu falei, como eu vou fazer isso? E aí eu fui, fiz um teste, passei no teste, inclusive passei num teste de uma menina que me deixou entrar na frente dela, eu fui, ela não foi. E aí, quando eu cheguei lá, minha mãe sempre foi fã do Silvio Santos. Ela ficou mega orgulhosa de eu ir lá. No programa do Silvio Santos, Em Nome do Amor. Sim, sim. E na época, como eu falei pra você, eu era extremamente tímida, muito tímida, mas mesmo com a minha timidez, eu falei, eu vou lá. E eu me lembro que antes de gravar o programa, eles pedem várias coisas. Por exemplo, o Silvio Santos não gostava de cheiro de perfume, nada disso. A roupa tinha que ser do programa e tudo mais. E o mais bacana dele que tá ali tem as regras. Existiam algumas regras. Os códigos ali, né, de conduta, de dress code, de tudo pra você estar ali. Sim, tinha. Só que o que ele fez que a gente nunca esperava? A gente lá preparada para gravar o programa, me entra ele no camarim para conversar com a gente. Sentou, pegou na mão de todo mundo, perguntou o nome, olhou nos olhos, conectou. E o que ele fez com isso? Mesmo a pessoa que tímida ao quadrado, e tinha outros lá que tinha a mesma questão que eu, a gente conseguiu interagir de uma maneira gostosa, leve, ali no palco, porque ele fez essa conexão antes de frente às câmeras. E ser estratégico, para mim, que a gente estava falando sobre isso, é você humanizar o que você faz. Quando a gente pensa que a gente está lidando com pessoas, né, que quem está assistindo esse podcast aí do outro lado são pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, que têm histórias como a gente tem histórias. E, inclusive, vocês vão conhecer várias histórias que não são a nossa por aqui. E que essas pessoas têm sempre algo a compartilhar. E quando você traz essa pessoa para você, automaticamente, eu falo que em qualquer profissão que você atuar, seja profissional até dentro da sua casa, você vai conseguir essas conexões verdadeiras. Só que o que eu mais vejo hoje é que essas conexões estão se perdendo. Como a gente está se perdendo. Sim. Não é mesmo? E aí, quando a gente se perde, a gente só quer viver como um robô, indo pela influência do pensamento de outra pessoa e não trazendo o nosso próprio pensamento. Que, inclusive, antes, quando eu conversei com a Lu, eu contar aqui pra vocês, que eu falei, ô Lu, você já parou pra pensar? Você lembra, Lu, que eu falei? Que a gente tá querendo entregar informação pras pessoas, mas com o intuito delas mesmas tirar consequência, conclusão e pensar do jeito delas, não é mesmo? E a gente aqui não é receita de bolo. Eu e a Silvana, a gente não quer trazer receita de bolo. Pelo contrário, a gente quer que vocês façam uma autoavaliação com os temas que nós vamos trazer, com hoje, com as histórias que nós vamos contar, de uma liberdade mesmo, de se sentir e falar assim, olha, eu sou capaz, eu posso. E aí eu vou lapidando o que eu preciso lapidar, aonde eu vou chegar. E é tão interessante, já começando a contar um pouco da minha história, a Silvana falou que ela era tímida. Eu não era tímida tão quanto igual a Silvana, mas eu sou introspectiva, apesar de quem me conhece pessoalmente não acha isso, mas eu tenho o meu lado de introspecção. O meu lado ali que às vezes eu me recolho, às vezes dependendo de onde que eu tô, eu não fico tão ali expansiva.
mas eu tenho um ar também do comunicador que fala. Então, eu nunca tive essa dificuldade de me posicionar. Só que eu tinha uma comunicação agressiva. Então, eu tinha aquela comunicação que era o tempo todo brigando, que o tempo todo, às vezes, eu não estava brigando, mas parecia que eu estava brigando. Por causa dos meus movimentos, por causa da minha entonação de voz, as minhas roupas. Então, eu já tinha essa questão. E aí, lembra, a comunicação, ela é um conjunto de elementos visuais, sonoros, são vários elementos ali que englobam o resultado da sua comunicação, diante de como você quer ser visto, de com quem que você quer comunicar e ter o resultado. E aí, vamos lá. Eu com 1,80 m, essa boca desse tamanho, usando roupa só escura, só linhas retas, o cabelo linha reto e a voz sempre autoritária. O posicionamento, a movimentação, a minha expressão, sempre autoritária. Às vezes eu não estava xingando, mas dava a sensação que eu estava brigando. E isso eu tive muitos problemas na minha vida. Como eu me libertei disso? Me lapidando com autoconhecimento, entendendo quem que é a Luana, entendendo aonde estão os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, aonde que eu preciso de lapidar esse diamante, porque nós somos diamantes e precisamos ser lapidados. Para ganhar ali o poder que a gente tanto almeja, vamos falar assim, esse poder de ser reconhecido dentro da nossa área. E quando eu falo ser reconhecido dentro da nossa área, gente, não é para vir para uma televisão, não é para fazer sucesso no Instagram. Cada um tem um desejo. Tem pessoas que elas querem destacar dentro da empresa que trabalha. Elas não querem vir fazer um podcast. Elas não querem se destacar no Instagram. Elas querem ser reconhecidas no ambiente de trabalho. E para isso é necessário esse sucesso, você ter um autoconhecimento, você ter um domínio de você, das suas emoções, entender como que você comunica e o que você precisa lapidar e aonde você vai ser estratégico. E aprender isso te traz liberdade. Sim, sim. Certo? E a Silvana, ela me acompanhou nesse processo também. Muito que a gente já se conhece, eu nem sei quanto tempo mais, Lu. Ai, foi... Nossa, eu nem pensava em ter Maria, né? Maria já tá com 3 anos. Então já tem uns 5 anos aí. E foi engraçado porque você já viu minha evolução também. Sim. E eu vi a sua evolução. E quando para essa evolução, né, gente? Porque tem gente falando, mas não vai parar essa busca pelo autoconhecimento? Eu falo só quando foi chamada a senha, né? Quando Deus fala assim, ó, sua senha chegou. Chegou o seu dia, aí eu não sei nem se lá a gente vai continuar evoluindo. Talvez sim, né? Não sei. Isso só Deus sabe, né? E é interessante porque a busca pela evolução precisa ser constante. Porque é isso que faz a gente ir se lapidando. E vocês que estão aí do outro lado já devem ter pensado, mas poxa, eu daqui 10 anos atrás, como que você era e como que você está hoje? Em questão de comportamento, de questões mentais mesmo, como que você pensa, às vezes, hoje você pensa totalmente diferente do que 10 anos atrás. E aí, inclusive, eu falo muito que a comparação que a gente deve fazer é só com a gente mesmo. Eu disse, poxa, nossa, 10 anos atrás eu evoluí tanto em relação ao que eu penso hoje. Antes minha mentalidade era tão fechadinha e hoje eu já estou conseguindo ver mais amplo, enxergar possibilidades que eu não enxergava antes. A mesma coisa, você evoluiu na questão da sua comunicação. Como a Lu falou ali, ela era agressiva. Normalmente, quando a gente avalia uma face, gente, a gente entende por que a pessoa tem características agressivas e normalmente está ligada à proteção, né? Nossos instintos, quando eles estão ali no nosso subconsciente, precisando de uma proteção, o que a gente faz? A gente agride. Às vezes, mesmo sem necessidade, mesmo sem percepção. Igual, com certeza, por muito tempo você teve essa comunicação agressiva, mas era aquela coisa, né? Era agressiva, mas você não percebia. As pessoas que falam, ô Luana, por que você tá gritando comigo? Não tem nada por que gritar, não é mesmo? E eu lá gritando. E é engraçado, você trouxe uma questão do comparar. Sim. Tem uma coisa que, assim, me desculpem quem faz, me perdoa, mas essa é a minha opinião. Tá? E tudo bem se você tem uma opinião diferente da minha, gente. A gente tá aqui pra isso. Sim. Se você tem uma opinião diferente da minha e da Silvana, ok, podemos até discutir. Manda mensagem aí abaixo do vídeo, vamos conversar, vamos trocar, entender, vamos né? trocar ideia, que é isso que faz a gente evoluir. Mas é aquela questão de pegar uma foto antiga, de 10 anos atrás, Sim. e falar, olha como eu melhorei. A gente tem que entender e respeitar que naquele momento você era uma pessoa, você estava numa fase da sua vida. E que agora você tá em outro momento, em outra fase. Sim. E tudo
tudo bem, naquela época talvez você não gostava de rosa e hoje você gosta, dando um exemplo, assim, pra vocês entenderem isso. Tudo bem que antes você via o mundo de uma outra forma, hoje você tem uma percepção mais aberta ou mais fechada sobre o mundo. Então, não quer dizer que aquele antigo seu ali, o seu passado, o seu posicionamento antigo estava errado. Não, aquilo ali era o que você tinha naquele momento, era a fase da sua vida. Hoje você está de uma outra forma, você evoluiu. E é assim que a gente espera, evolução, Sim, que seja, sempre. né, essa evolução. E o seu momento de vida é outro. A Silvana falou que eu acompanhei, tem momentos dela. Sim, quando eu conheci Silvana tinha um ar também mais dramático, um ar um pouco dramático ali com o criativo. Ela trazia uma outra percepção dela, mas sempre com essa essência acolhedora, sempre esse sorriso no rosto, que é dela, é a essência dela, a identidade dela. E aí, hoje, Silvana tá o quê? Mais feminina. Hoje, a linguagem corporal da Silvana tá mais feminina. O estilo dela tá mais feminino. É o que ela tá buscando pra esse momento. Pode ser que daqui 5 anos ela volte ali com um estilo mais criativo, mais dramático, algo mais incisivo. Sim, vai depender do que aquele momento está cobrando, está pedindo dela. Mas sem perder essa essência dela, de abraçar, de sorrir. Sabe? A Silvana, tem que você olha pra Silvana, a Silvana está sorrindo. Isso é dela, é a essência dela. Super cativante. Ela tem as limitações dela ali no sentido de que até pra onde que ela vai abrir, com quem que ela vai abrir. Mas na hora que você conquista, gente, acabou. Vocês não têm noção. Rola até jantar em casa, uma dica, tá? Mas é engraçado, Lu, porque quando eu comecei profissionalmente na área da beleza e imagem, há 15 anos atrás, eu entrei na vibe do padrão, né? E aí, por exemplo, você falou, meu sorriso é algo que faz parte da minha essência. Sempre fez, desde a minha infância. Inclusive, dica pra você aí, observe como você era na infância, que tem muitos sinais da sua essência ali, porque naquela época você não se importava com a opinião dos outros como você se importa hoje, né? E aí, é interessante, quando eu entrei pra área, eu comecei logo nos 3 primeiros anos a palestrar em congresso de maquiagem, né? Que eu comecei como maquiadora. E aí eu tinha que ter um padrão maquiador, né? E normalmente o padrão maquiador sempre foi o uso de preto, mais dramaticidade, taxa, aí o que eu usava? Coturno, tudo isso, tá, gente? Eu já era visagista logo no início, então eu usava por intenção uma produção, principalmente de maquiagem e cabelo, para parecer mais velha. Por quê? Minha voz era muito doce, era muito mais fina do que é hoje, e acaba que a primeira mineira a palestrar nos congressos de São Paulo, né? Os outros achavam que eu era da Bahia, de tudo que é lugar, de menos de Minas. Porque naquela época não tinha muita referência, né? Aqui. Não tinha. E aí, as minhas fotos eram todas sérias. E o meu sorriso não aparecia quase nada. Só quando eu estava em um ambiente mais íntimo e mais próximo das pessoas. E aí, quando eu falo, né, que quantas vezes nessa caminhada a gente vai se perdendo. E quando você fala sobre a comparação, olha como eu evoluí, né? E que é injusto, porque aquela época eu não me conhecia tanto quanto eu me conheço hoje. E por isso que a minha busca sempre foi muito grande pelo autoconhecimento. E isso foi refletindo na minha imagem, refletindo na minha confiança, em mostrar mais de mim, em tirar as máscaras. As máscaras a gente tira 100%? Claro que não. Porque uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa tirar totalmente as máscaras para aquelas pessoas que ganharam a nossa confiança, como você falou. Porque senão você se coloca frágil na mão de pessoas que podem usar a sua fraqueza contra você mesmo. E isso, inclusive, é bíblico, né? E uma estratégia de comunicação, uma estratégia dentro do visagismo que você traz. O que eu quero mostrar? Como que eu quero que o outro me veja? E até onde que eu posso mostrar? Até onde que eu posso comunicar? Então, você mostrar suas fraquezas para qualquer um é pegar, dar arma pro outro. É você dar arma pro outro usar contra você. Então, quando a gente traz essa questão da autenticidade, não é você trazer a sua fragilidade. Essa fragilidade é sua. Tem pessoas certas que podem saber das suas dores, das suas fragilidades. Não é para todo mundo. E ter essa sabedoria, né, Lu? Porque eu acredito que as pessoas, às vezes, a gente usa até a questão do marketing mais agressivo, de mostrar aquele exagero de um marketing, que eu acredito que não é por aí.
Isso é a minha visão, tá? Como a Lu já deixou claro aí. A gente vai falar muito da nossa visão. Se vocês quiserem criticar, ótimo. Se quiserem dar a opinião de vocês, também muito bom. Porque a intenção nossa do podcast é ter essa troca. Entender que você tem um pensamento diferente do nosso e tudo bem. E pode acrescentar, inclusive pode até fazer com que talvez a gente mude esse ponto de vista. Isso é ótimo. As pessoas têm que entender que hoje a gente tá falando um monte de coisa aqui e pode ser que daqui um mês a gente fala, olha, sabe aquilo que eu falei? Eu já não vejo daquela forma mais. Porque eu entendi, eu vi, aconteceu isso, surgiu experiências, consciência. E isso é legal do ser humano. A gente tem constante evolução e aprendizado. E voltar atrás numa opinião não é um problema. Não. Você mudar daquilo, hoje eu não concordo com isso, hoje eu já concordo, por algum motivo, mas você tem que entender o porquê. Aquilo tem que fazer realmente sentido pra você. Não porque o outro simplesmente está falando. Então, assim, eu até falei com a Silvana, a gente tem que deixar claro que ali não é a nossa verdade absoluta, é a nossa verdade, minha e sua, absoluta nossa. Sim. Mas pra você talvez possa fazer sentido ou não. E traga pra gente qual que é a sua opinião, vamos discutir a respeito. Sim. E essa questão de, hoje eu e a Silvana, a gente vê e enxerga o marketing dessa forma, a gente quer um marketing mais leve. Sim, essas questões de persuasão, PNL, de gatilhos, mas como usar de uma forma que fique menos, você tem que fazer isso, sabe? E mais, olha, vem aqui, vamos ter uma consciência. A gente sabe que tem essas influências, mas você tem que saber por que você está sendo influenciado. Sim, até porque, Lu, eu acabei de me formar em PNL, né? E o que tem de pessoas conhecendo esses conhecimentos, né? Trazendo para si, no seu trabalho, até porque a rede social se tornou um instrumento da divulgação do nosso trabalho, tem muita gente sabendo. E aí, o que você tem que entender? Que às vezes, quem está do outro lado, que poderia comprar seu conteúdo, poderia comprar um curso seu, já está sabendo dessas técnicas todas. E aí já vê isso e fala assim, cansei. E não quer nem ver, às vezes você tem tanto a oferecer, se você oferece isso com a sua verdade, se você oferece isso podendo sim, porque eu acho que todo tipo de técnica para alguma coisa ela serve. Sim. Mas adaptada a você, ao que verdadeiramente você acredita que vai funcionar. E o que é verdadeiro prevalece. Sim. E o que eu vejo muito, você também deve estar vendo isso, as pessoas têm medo de ser verdadeiro. Elas estão muito buscando ali uma receita de bolo para alcançar um sucesso, e aí vamos falar do digital, um sucesso no digital. E aí, muitas pessoas que são boas não alcançam esse sucesso porque fica se comparando, porque às vezes nem acha certo. A comunicação, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você sabendo comunicar, você pode ser péssimo profissional, que eu te convenço que eu sou bom profissional. Uhum. E a gente vê muito isso na internet, né? Outra bomba pra gente aí que eu tô abrindo aqui. A gente vê muitos profissionais péssimos, mas que têm uma boa comunicação, que sabem comunicar, vende, você compra o curso, na hora que você compra o curso é o terror, certo? A frustração vem. A frustração vem. E aí você acaba perdendo, deixando de dar credibilidade pra quem é bom, pra quem realmente tem conteúdo pra te entregar. Mas aí, mas por que ele me convenceu? Porque ele tem uma comunicação, uma boa oratória e sabe usar os gatilhos de forma correta, de uma forma até agressiva às vezes. E aí, você se coloca naquele papel, você deixa ser atingido por aqueles gatilhos. Então nunca deve usar gatilho. Você pode usar, mas você tem que saber como usar e o que faz parte da sua verdade. O que você tá trazendo é mais a verdade do que o gatilho em si. Uhum. E tem gatilhos que não estão funcionando mais, é o que você falou, o pessoal tá cansado de certos gatilhos. Sim. Mas na hora que você fala, a pessoa, é um ou outro que vai lá e tal. E muita pessoa vem mais pela conexão do que pelo gatilho em si. Sim. Podemos, sim, é essencial. Sim, podemos fazer um podcast algum dia falando sobre vendas. Sim. Sim, o que te ajuda a vender, apesar que esse não é o nosso foco, mas a gente pode trazer essa questão da autenticidade, da comunicação pra dentro disso. Te ajuda? Te ajuda. Mas a comunicação verdadeira, empática, com uma escutativa, de conexão com o outro, ela gera muito mais resultados. E eu acho que fideliza. Porque o que eu mais vejo, né? Eu comecei na área da beleza e imagem há 15 anos atrás. Já logo no início fiz a minha formação em visagismo. E eu tenho alunos daquela época que até hoje faz mentoria comigo. Pensa, por quê? Eu até perguntei na turma de mentoria que eu tô agora, por que vocês voltaram? Por quê? E a resposta foi assim, unânime, porque você fez muita diferença naquela época, que eu não dou mais curso de maquiagem profissional. Então, naquela época, você fez muita diferença na minha vida.
nem falou profissionalmente. E hoje eu tenho certeza que com o conhecimento que você vai me entregar, você também vai fazer muita diferença na minha vida. Então, entende que é muita experiência. Inclusive, aproveitando o gancho, né, Lu? Que a experiência que a gente proporciona àquelas pessoas e que o que ela está vendo ali, que seja numa rede social, que seja no pessoal, né? Seja tão de verdade que ela vai falar, ela vai ser sua propaganda das antigas, né? Que não depende de rede social e que ela volta e ainda traz mais pessoas com ela. Então, eu acho que sim, ainda existe esse tipo de marketing de verdade, que a pessoa fala assim, não, ela, eu te indico de olhos fechados que vai fazer a diferença. E a pessoa ainda fidelizar e voltar. Às vezes ela poderia buscar outras pessoas que estão trabalhando com o mesmo conteúdo, mas ela volta em você, porque a experiência que você proporcionou para ela marcou tanto que ela quer voltar. E é legal essa questão de experiência, porque quando a gente fala de experiência, as pessoas pensam muito numa lembrancinha que eu vou dar para um cliente. Sim, isso é importante, tá? O cheiro da caixa que foi lá, a roupa que ela comprou, o local, a música. Isso é muito importante, que é uma comunicação que a gente fala que é além da oratória. Sim. A experiência. Mas você também, você gera essa experiência. E memórias, a forma que você olhou, a forma que você sorriu pro outro, como você estava vestido, o cheiro que você estava, o seu tom de voz, a sua entonação, se era uma voz linear, cansativa, ou se era uma voz que gerava emoção, se você teve empatia, se você prestou atenção na conversa, isso gera experiência e te gera resultado. Sim. Então tem essa experiência que eu falo, que é ali do decorativo, desse sensação de tocar, de pegar, né, o olfativo, mas tem essa experiência do emocional, Sim. essa experiência da conexão interpessoal, vamos falar assim. Sim. Essa experiência da conexão interpessoal, ela é muito importante. E as pessoas às vezes acabam esquecendo, porque tem lugares que você chega, você tem uma experiência maravilhosa do horário, do lugar, na hora que você entra, mas na hora que você começa a ter um relacionamento interpessoal, que seja com o atendimento daquele lugar, com o atendente, ou com outros produtos, você vê que não é aquilo tudo. Sim. Que legal, nossa, fui bem recepcionado ali, cheguei, tinha um cheiro gostoso, a caneca era diferente, a música gostosa, o ambiente agradável, aconchegante, mas na hora que começa a relação interpessoal, cai por terra essa experiência, Sim. porque não teve a experiência dessa relação entre pessoas. É onde, voltando lá, o que eu falei, né, Lu, que é aquela questão de humanizar. E as pessoas estão, principalmente depois da pandemia, estão sentindo falta dessa humanização. Tanto é que a gente vê que os negócios que mais têm humanização são os que mais crescem hoje em dia, né? Sim. Que trazem ali a verdade dos donos, que trazem ali a realidade, que mostra a realidade, que tem uma comunicação clara, uma comunicação direta, objetiva e verdadeira. Sim, e que conecta com aquele público. A gente tem que entender que também nós não vamos conseguir conectar com todo mundo. Sim. Você tem o seu público. E como que você vai conectar com o seu público? Como você vai gerar essa experiência interpessoal e não a experiência ali física do ambiente, de como você recepciona, né, do local e aí do espaço. Sim. E isso é muito importante porque faz falta. Muito. Faz falta. Independente do seu perfil. Porque a gente conecta com perfis parecidos com o nosso, Sim. ou que a gente deseja ser. Sim. Certo? Tô Sim. certa a respeito disso. Verdade. Mas, então, não é todo mundo que eu vou olhar e falar, nossa, eu vou admirar, vou querer ser, ou vou me identificar. E Sim. tudo bem. Aham. E tudo bem. Mas, e aí? Com quem eu me identifico tá me gerando essa comunicação interpessoal positiva dessa experiência? Sim. E é engraçado, Lu, que uma vez... eu interagi ali na rede social, chamando uma pessoa para ser modelo das minhas mentoradas para análise facial. E aí, nem sempre eu mando áudio na rede social, mas eu mandei um áudio. E a pessoa do outro lado falou assim, nossa, é você que respondeu? Nossa, nunca imaginava que era você que iria responder. E eu falei assim, sou eu, é sempre comigo, né? Que você fala por aqui. E as pessoas estão muito mal acostumadas. Claro que chega uma época, já pensou, a gente bombando aí, né? Vamos ter assessoras, viu, gente? Que a gente vai precisar de uma ajuda, ok.
mas que até essa ajuda precisa ser de verdade. Olha, aqui é assessora da... Não ficar fingindo que é você respondendo e não é. A verdade. Eu acho que falta verdade. Não falta, a gente tem que trazer sempre a verdade. Sim, sabe? sim. Prezar sempre pela verdade. Ô, Sil, e aí a gente já contou muito aqui sobre autenticidade, já falamos muitas coisas. Mas agora conta um pouco da sua história. Eu sei que você já contou aí, depois eu venho contando a minha, pra gente finalizar esse primeiro episódio da inauguração, abertura do nosso podcast. Sim. Mas conta mais aí sobre a Silvana, sobre a Silvana pessoa ali, sabe? Sim. Pessoal e a Silvana profissional. Então. CPF, CNPJ? Pix. Pix. Eu falo que a Silvana, pessoa, é assim, eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de conectar com pessoas, Lu. Você já percebeu isso, né? Tanto é que a Lu fala muito que todas as vezes eu falo, vão reunir, vai, junto um tanto de gente, rapidinho junta. Mas por quê? Eu gosto da troca com pessoas, mas eu sou a pessoa também que precisa do meu tempo sozinha. Muitas vezes, pra mim, tem gente que pergunta assim, quando eu viajo, eu trabalho sozinha, mas não é ruim pra você? Às vezes viajo pra outro país sozinha. Não tenho problema algum em estar sozinha, mesmo gostando tanto de pessoas. E hoje eu vejo que eu tenho, inclusive, essa necessidade de, às vezes, me isolar e ficar sozinha, refletir, pensar, ter meu tempo com Deus. Porque a minha fé é algo que eu falo que é como se fosse um espinafre do Popeye para mim. Então, assim, eu tenho muita conexão com Deus. Coloco Deus sempre em tudo que eu faço. Peço permissão, aprendi, né, a pedir permissão, porque eu acredito que tudo vai começar no mundo espiritual. Desde antes da gente vir a este mundo, começou lá. E aqui a gente tem uma missão. E hoje eu já entendi qual é o meu propósito de vida. Eu posso até mudar a missão, que eu falo que é diferente, né? Propósito de vida é algo que nasce com você e você vai entendendo no processo da sua experiência de vida. A missão, ela pode ser momentânea, mas você cumpre o seu propósito através de uma missão momentânea. E eu falo que eu vivo para isso, para trazer, seja na minha vida pessoal ou seja na minha vida profissional, o meu propósito, que é trazer esse resgate de identidade das pessoas que estão se perdendo e que eu já me perdi várias vezes. E por isso que quando você entende, aprende, você sabe que é daquele jeito. Só tem como a gente dar um exemplo se a gente já passou por aquilo, não é mesmo? Então, sou essa pessoa, sou também, igual eu já contei aqui para vocês as minhas formações. Tive muitas formações fora do país, mesmo sem saber falar inglês, espanhol, só português e às vezes ainda dá uma... né? Mas já fui para vários países, nunca me imaginava sair para fora do país. E já dei curso no México, já fiz alguns trabalhos nos Estados Unidos, no Canadá. E para mim foram sempre experiências extraordinárias que no decorrer dos nossos encontros eu vou contar mais. E já me conectei com pessoas no mundo, né? Que chegaram para mim de uma maneira que não foi rede social. Então, por isso que eu falo que tudo acredito que tem... que a gente é como se fosse um jogo de xadrez. E quem mexe as peças, para mim, é Deus. Então, esse é o meu olhar sobre mim, né? Que poderia falar muito mais, mas vou deixar você falar também, né? Não, conta mais. Não, gente, isso saber. Tudo e muito mais, tá? Eu já conheço, convivo, assim, eu e a Silvana, a gente tá quase comadre mesmo. Maria, minha filha, já chama a Silvana de tio, Gilson de tio, então já tem uma certa intimidade, sabe? Eu falo, de tudo menos intimidade, professor. Brincadeira. Mas, Luana... Quem que é a Luana, Silvana? Me ajuda, brincadeira. Eu sou uma pessoa que, apesar de parecer assim, muito extrovertida, eu tenho essa questão da introversão dentro de mim. Eu tenho os meus momentos que eu também gosto de me recolher. Eu e Silvana, a gente parece, em algumas coisas, alguns pontos, a gente bate assim, fala, nossa, isso também. Então, eu nunca tive problema em viajar sozinha. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto da minha companhia. Eu aprendi. E isso é legal. Você aprender a conviver com você. Né? A partir do momento que você não incomoda com a sua companhia, isso é uma delícia. Quando você se sente prazer em estar só com sua companhia. Então, eu aprendi isso e gosto muito.
E às vezes eu preciso desses momentos. Eu sou aquela pessoa, assim, que às vezes eu tô no nível que eu vou pra uma cafeteria sozinha e fico numa cafeteria sentada porque eu preciso. E eu sou advogada. Advoguei durante alguns anos, hoje eu não advogo mais. Eu até brinco, falei, gente, sou advogada ainda porque advogado uma vez sempre, né? Eu tenho carteira da OAB ainda, sou registrada lá na Ordem dos Advogados, então vou ser advogada pro resto da minha vida. E venho aí também de uma caminhada, né? Eu comecei a trabalhar com moda com 14 anos, então eu venho da área de moda aí há mais de 20 anos. Já tive loja de roupa, muitas experiências, me formei em consultora de imagem, análise de perfil comportamental, análise de coloração, já ministrei alguns cursos, ministrei palestras. E no decorrer da caminhada de achar o meu lugar no mundo e como eu ia fazer a diferença na vida das pessoas e agregar valor para as pessoas e fazer as pessoas evoluírem, eu descobri a comunicação e oratória. Trabalhar com comunicação e oratória é hoje algo que me dá prazer. Eu trazer isso para as pessoas de uma forma leve, de uma forma delas entenderem que a regra é essencial, mas não é só a regra, é além da oratória. Eu gosto muito de falar isso, que é além da oratória. Tem uma frase que eu uso muito, que é o ouse ser você. Então, se permita ser você, isso faz parte para mim. Luana sempre foi assim? Não foi. Eu também, por diversas vezes, tentei me encaixar em caixas que não me cabia. E olha que eu sou grande, então é difícil mesmo. 1,80 m não é qualquer caixa. Mas por diversas vezes, igual a Silvana falou, né? Que quando ela tava ali naquele mundo de maquiagem, ela tinha aquele padrão do preto, daquela coisa mais dramática. Eu não fui maquiadora, mas eu passei ali muito pelo mundo da moda, como advogada. Então, o tempo todo, eu tentava me encaixar, entrar dentro dessas caixas de padrões que não fazia sentido para mim. Não a profissão. Sou muito grata ao direito, aprendi muito com o direito, aprendi muito na consultoria de imagem. Inclusive, foi na consultoria de imagem que eu conheci a Silvana, então a gratidão é maior ainda. Mas essa questão da minha comunicação, da minha verdade. Então, eu sempre queria ser algo que não me representava para ser aceita. E aí hoje, com essa maturidade aí que os anos me trouxe, eu entendi que as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. E vão ter pessoas que não vão gostar e tudo bem. Vão ter pessoas que vão se identificar comigo, vão ter pessoas que não vão se identificar. Então, hoje, quando eu trabalho com comunicação e oratória, trago isso nas minhas mentorias, nos meus cursos, nas minhas palestras, eu sempre falo muito essa questão de ouse ser você. Traga a sua verdade, a sua essência. Isso é muito importante, mas sem esquecer da estratégia. Porque o ouse ser você sem estratégia, você não vai chegar em lugar nenhum. E aqui eu tô falando tanto numa vida profissional como no pessoal. Sim. A gente tem que entender quem que é o outro, quem que é o nosso parceiro, né? E comunicar ele de uma forma grandiosa e genuína. Sim. Ai, Sil, tá chegando ao final aí do nosso primeiro episódio? Se tá chegando ao final... 1 hora é pouco, gente. Vocês não têm noção aqui. A gente tenta travar, mas... ia ser 3 horas de gravação. E é engraçado, Lu, porque você vai falando, vem na cabeça várias coisas que eu gostaria de compartilhar. E tenho certeza que quando eu falo, você também, nossa, vê isso. E por isso, né, que a gente decidiu trazer esse bate-papo leve, gostoso, que a gente não vai acertar sempre, mas no processo de errar também a gente vai aprender. E a gente conta muito com a participação de vocês, né, pra compartilhar, pra falar curtir! Sim. Gente, ó, compartilha, fala igual curte, Maria. como é que é? Eu vou colocar a Maria, vou fazer a vinheta da Maria Liz falando. Olá, galerinha do YouTube. Ela é assim que ela faz, tá? Aí ela vai falar, ó, curte, não deixa de curtir, compartilhar e inscrever no canal. É isso, porque a opinião de vocês faz com que a gente traga não só a gente aqui, tá? Porque eu falo que pessoas a gente conhece muitas para compartilhar com vocês. Mas venham trazendo a sua opinião. Por mais, a gente está aceitando críticas também, tá? Por mais que às vezes tenha algo que você concorda, não concorda, traga a sua opinião, porque a gente decidiu colocar a cara a tapa justamente pra gente aprender também, não é só pra gente ensinar, né? E eu vejo que tem um propósito de Deus nisso. Muito. Tanto eu quanto a Silvana, a gente tá ali, eu aprendi também a me conectar a Deus e a colocar Deus em primeiro lugar e deixar Ele agir. Então, se Ele deixou isso acontecer, se esse podcast tá aqui hoje sendo gravado, porque tem uma autorização dele. Sim. E por algum propósito ele tá usando a gente pra alguma coisa, que sim. seja algo grande, que seja pra levar a palavra dele, que seja
para trazer conhecimento, não sei. Mas tudo bem se você discorda. Tudo bem, igual eu falei, aqui não é uma verdade absoluta. Sim. Aqui é o que a gente acredita, nas nossas vivências, os nossos estudos. E às vezes você tem uma visão, um posicionamento diferente do nosso. Mas sem agredir, ninguém precisa de agredir o outro para se posicionar. Sim. Traga a sua visão, traga ali o que Sim. você acredita e vamos discutir, debater. Quem sabe você não é convidado também para vir pro Com podcast? certeza. Inclusive, a gente quer trazer pessoas normais, tá? Pessoas não reais, famosas. Não é só famosas e conhecidas e que dá palestra ou que fala em público. Aquelas pessoas que estão ali, às vezes, por detrás das câmeras, a gente vai convidar, tá? Então, assim... aguarde os próximos episódios, os próximos capítulos dessa novela Autenticidade em Pauta, desse podcast. E foi um prazer. Sil, vambora para mais um? Vamos preparar mais um episódio para esse pessoal? Até o próximo, então, Até o próximo. Muito obrigada.